E aí, colega médico? Aquele caso era um caso mais tranquilo. Vocês estavam acostumados com bucha, com treta, com dissecção de aorta, choque cardiogênico, pericardite com perfil grave de apresentação, edema agudo de pulmão, paciente quase para tubo. Aqui eu quero mais que vocês aprendam a fazer diagnóstico e o tratamento correto. Vamos lá. Miocardite aguda, vamos mergulhar no passo a passo do diagnóstico. Primeira coisa, o que é? É a inflamação do pericárdio. Essa mesma imagem foi apresentada na aula passada de miocardite. Vamos rever as lâminas, as camadas do coração. Na parte interna a gente tem o endocárdio, aqui o músculo cardíaco propriamente dito, esse daqui é o que dá miocardite. Só para conectar os assuntos, vocês lembram qual que é o padrão de lesão do miocárdio na doença isquêmica e na miocardite? Na doença isquêmica tem um acometimento subendocárdico, se for de grande extensão, pega toda a parede, então pinta de realce tardio toda a parede, realce tardio subendocárdico ou transmural. Na doença de miocardite, por exemplo, ele é mesocárdico ou epicárdico, ou seja, a lesão está mais próxima do epicárdio ou do mesocárdio. Beleza, mas a gente veio aqui para falar de doenças do pericárdio. A gente tem o pericárdio, ele tem dois folhetos, o parietal e o visceral, o parietal mais externo, o visceral em contato com o coração, e uma camada uma camada virtual que tem apenas uma fina lâmina de líquido para que não tenha atrito a cada batimento entre esses folhetos. Quando isso inflama, a gente denomina de pericardite. Ela pode ser aguda, definida nos critérios diagnósticos como menos que 4 a 6 semanas, crônica quando é mais do que isso. E ela pode ser recorrente e não é infrequente observarmos isso. Melhorou, ficou bom e depois teve pericardite novamente, ou ela pode ser incessante que nunca passa. Mais detalhes da miocardite aguda que a gente vai tratar. De 20 a 30% apresentam recorrência. Esse é um dado que chama bastante atenção. Quem já teve pericardite tem muita chance de ter novamente, e elas têm apresentação semelhante. Por isso, nós consideraremos o tratamento das duas de forma muito parecida. 5% das dores torácicas em setor de emergência são pericardite. E esse é o motivo dessa aula estar aqui. Você tem que estar atento, sensível com relação a essa possibilidade de diagnóstico. Se você não pensar e não pesquisar, vai se atrapalhar. Causas para pericardite aguda. A maioria é pós-infecção, principalmente viral, parvovírus B19, herpes vírus 6, adenovírus, Coxsackie bem forte, influenza, tuberculose, Epstein-Barr. Muitas doenças podem dar doença do pericárdio. Pode ser também por hipotireoidismo, metástase de câncer como pulmão, mama, linfoma, pós-radioterapia. Tem febre familiar do Mediterrâneo, que é uma doença muito comum em caucasianos, que cursa com serosites. O que é serosite? Inflamação de serosas, que compõem pericárdio, pleura e peritônio. Síndrome pós-pericardiotomia. Após cirurgias cardíacas em que se há o corte do pericárdio para acessar o coração, costuma-se ter essa síndrome pós-pericardiotomia. Normalmente ela acontece no terceiro pós-operatório de cirurgia de revascularização, troca valvar, enfim, qualquer cirurgia cardíaca. Como que se manifesta essa tal pericardite? Dor torácica em aperto, melhora ao sentar ou inclinar o tronco para frente, piora com inspiração profunda, tosse ou soluço. Pode irradiar para as costas, na região do trapézio. O exame físico, normalmente o paciente apresenta faces de desconforto,
presença de taquicardia, febre baixa, atrito pericárdico na posição correta. Presta atenção. Para aumentar a sua chance de ouvir um atrito pericárdico, o paciente tem que ficar nessa posição. E do ponto de vista semiológico, é muito importante que faça pausa inspiratória para que o murmúrio ventricular do pulmão não atrapalhe a sua ausculta. Você pode ter atrito pleural e você pode ter atrito pericárdico. Diferencia-se um do outro através da pausa expiratória. Se mesmo em pausa expiratória continuar ouvindo, é pericárdico. E os sintomas adjacentes, como perda de peso, suor noturno, artrite, racho cutâneo, normalmente ele é sugestivo da doença sistêmica de base. E os exames complementares? Eletrocardiograma é, sem dúvida alguma, o principal exame complementar. Todos vocês vão pedir num paciente com dor torácica eletrocardiograma, ainda mais que as principais doenças cursam com dor torácica, as doenças que eu digo que matam, como por exemplo infarto, TEP, dissecção, entre outras. E inclusive convido vocês a fazerem parte do curso Produção de Habilidades. É um curso presencial que eu dou aqui em São Paulo, onde nós iremos treinar de forma imersiva e prática simulação de casos realísticos de pronto-socorro e UTI. E aí a gente vai discutir, por exemplo, infarto, uma aula presencial, com você tendo que atender um paciente, interpretar eletrocardiograma, fazer prescrição da conduta, desfibrilar, intubar, o que for necessário ser realizado. Mas vem cá, vamos continuar aqui na nossa conduta cardiológica. O que esse eletro mostra? Tem um infradesnivelamento do segmento PR. Esse é um marco muito forte da pericardite. Eu sei que o supradifuso ascendente chama muito a atenção, mas eu quero sempre que vocês procurem infra de PR. Gabriel, é infra com relação ao supra? Como que funciona? Todo infra, em todo supra, ele é com base, com referência no segmento TP. É o fim da onda T até a onda P. Esse é o segmento que você vai tomar como base para falar se tem infra de ST, supra de ST, infra de PR. Um detalhe é que 40% dos casos apenas apresentam essa alteração eletrocardiográfica. Vem ver como que é a alteração eletrocardiográfica no paciente com pericardite. Você pode ter essa que a gente já falou, infra de PL, supradifuso, normalmente um supraascendente. Você pode ter um ponto J que vai se normalizando, a onda T vai se tornando mais achatada. No estágio 3, a onda T inverte, sim, esse achado pode ser. Já tive um paciente que fez desse jeitinho, ela ficou taquicárdica, com essa alteração eletrocardiográfica. Dava uma vontade de achar que era isquemia, mas a menina era super nova, tinha angiotomo normal, não tinha nada que nos fizesse pensar em doença coronária. E depois o eletrocardiograma normaliza. E normalmente normaliza mesmo quando eu vejo no consultório. O que mais de eletrocardiograma? Olha esse eletrocardiograma, que interessante. Nele tem uma coisa que chama bastante atenção, chamada variação elétrica. Olha como a voltagem é diferente a cada batimento. Olha o tamanho dessa onda R, olha o tamanho dessa. Isso daqui é o que a gente chama de alternância elétrica, swing heart. O coração ele se move dentro de um derrame pericárdico volumoso. Imagine que o coração está aqui e esse é o derrame pleural. Então, a cada batida ele está de um lado. Então, desvia um pouco o eixo, a morfologia desse QRS. Pode haver outros sinais de derrame pericárdico volumoso, como complexos QRS de baixa amplitude, considerado menos que 5 milímetros nas derivações periféricas, aqui D1, a AVF, e menos de 10 milímetros aqui, nas derivações precordiais. E esse caso aqui me tirou um pouco a paz.
confesso para vocês, paciente de 56 anos, dialítico, doença arterial coronariana, triarterial, com sintoma, a despeito de terapia medicamentosa otimizada, sem disfunção ventricular, de uma alteração segmentar isolada, eu indiquei cirurgia de revascularização. No primeiro pós-operatório, começa a ter dor torácica e esse eletrocardiograma. Ai, meu Deus, será que fechou alguma ponte? Olha esse supra, um supra difuso, parede anterior. Tenho bastante dificuldade de falar que tem infra de PR. Sinceramente, aqui em D2 pode se interpretar. Eu sei que eu falei, meu Deus, eu mando esse paciente para o CAT agora na urgência, ou eu como bola, se for uma doença coronária, o que a gente fez? Liguei para o ecocardiografista e falei, vem aqui agora na UTI, vamos janelar, vamos ver o coração desse paciente. Se tiver alguma alteração contrato segmentar sugestiva, a gente já manda para hemodinâmica. A hemodinâmica já estava de sobreaviso. Era só derrame pericárdico. No segmento mostrou que não era nada, foi só uma pericardite pós-síndrome pericardiotomia. E esse daqui tá muito ruim, o eletro, mas eu peço para vocês que façam uma força para tentar interpretar. Tá vendo um supra em V2, em V3, tem aqui uma alteração de repolarização, aqui em D2 também, complexo QRS bem largos. Esse é um paciente que ele era estrangeiro, ele veio de outro país para passar em consulta comigo com 5 anos de história de dor. Olha essa história, que capciosa. E ele tinha feito alguns exames, ele não tinha um eletrocardiograma. Eu falei, bom, eu tinha o eletro do teste de esforço normal, eco com uma hipertrofia ventricular discreta, ele era hipertenso. Eu falei, olha, com tanta dor, assim, uma dor que ia para o ombro, eu falei, eu preciso ver coronária. Por mais que o teste de esforço seja normal, pode ser ainda que seja um falso negativo. Vamos fazer um angiotomo de coronária e eu quero um eletrocardiograma de base, que eu estou sem o eletro seu aqui. E eu mandei ele para o hospital para fazer. Aí ele fez primeiro angiotomo de coronário, por logística do hospital, e na sequência ele fez o eletrocardiograma. Quando fez esse eletrocardiograma, o médico ficou super assustado. Falou, você pode estar suprado, infartado. Mandou ele para o pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, foi até um motivo de uma discussão. Eu falei, gente, é 5 anos de dor torácica, por que vocês querem mandar para o CAT agora? Só por causa do eletro é 5 anos de dor. O Out Trial falou que mais de 3 dias de dor torácica é muito questionável indicar CAT na urgência. Você tem o time ali, mas 5 anos está muito longe, pelo amor de Deus. Vê o laudo da angiotomo de coronária antes de mandar para o CAT. E acabou nessa confusão, briga para lá, briga para cá. O paciente acabou indo para o CAT. Eu fiquei bravo, não tinha lesão. Aí saiu o laudo da angiotomo, também não tinha lesão, óbvio. Falei, vamos fazer uma ressonância do coração, vamos entender melhor. Ele tinha um derrame pericárdico, uma pericardite loculada na porção anterior do coração, por isso que gerava essa inscrição elétrica. Olha que coisa capciosa. Mas vamos lá, nos casos gerais, que mais nós podemos fazer de exames complementares para ajudar? Exames laboratoriais, 30% apresenta elevação de troponina, o que significa acometimento do miocárdio subjacente ao pericárdio. Define-se então miopericardite, pegou miocárdio e pericárdio. Marcador inflamatório, como contagem de leucócitos, proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação é aumentada em 80% dos casos. Essa dica é quente. Imagem é fundamental no diagnóstico. Pode ser eco, ressonância, tomo. Normalmente a gente pede eco. É importante na avaliação de diagnósticos diferenciais também, viu? Como infarto, miocardite, Takotsubo. Não fica só achando que é pericardite. Pode haver derrame pericárdico e espessamento do pericárdio, ou ser normal, em 40% dos casos o eco é normal. Cuidado, às vezes nem deu tempo de formar líquido, que o derrame pericárdico é o principal achado. Por falar em derrame pericárdio, a gente divide em trivial, visto apenas na sístole, pequeno menos que 10 milímetros, moderado 10 a 20, grande de 20 a 25, 21 a 25 e muito grande acima de 25. O tamanho não é igual a tamponamento. Tamponamento, você tem restrição de enchimento ventricular, você tem sintomas
você tem taquicardia, hipotensão, você tem alguns achados ecocardiográficos sugestivos. Só lembrando, se você não estiver seguro de que é miocardite, que é pericardite, não é típico, manda esse paciente, conduza como doença coronária. Por quê? Se não for, o máximo que pode fazer é um sangramento pelas medicações ou alguma complicação do CAT. Mas se for e você comer bola achando que é pericardite, meu amigo, você pode matar o doente. Não vale a pena. Esteja seguro, saiba que não é tão fácil assim como as pessoas falam. Ai, você mandou um paciente para o CAT que tinha pericardite. Cara, às vezes você vai ter que mandar, você tem que ter uma taxa de CAT sem lesão. É igual apendicite, você tem que ter um... Se bem que com tomografia hoje ficou mais difícil, mas antigamente eu lembro que tinha que ter uma taxa de apendicectomia branca, que o pessoal falava, significava que você não estava comendo bola. Num serviço que se preste, você tem que ter uma taxa de cateterismo sem lesão, porque se você acertar todos na mosca, você não está acertando na mosca, você está mandando gente embora, tá? Então não se culpe se você indicou uma estratégia mais invasiva, eventualmente, num caso de pericardite. Se alguém te julgar, manda para aquele lugar e segue a vida. Só se baseia em conhecimentos, na parte técnica, para você estar respaldado. Tá? Não fica se importando tanto com críticas alheias. Um ou outro vai acabar fazendo CAT e é normal e vida que segue. Bom, vamos lá. Ressonância é muito útil quando o ecocardiograma é inconclusivo ou quando se pensa em miocardite adjacente. Normalmente o paciente tem que estar estável e capaz de realizar a apneia. Aí você vê, isso aqui é coisa mais do radiologista. Em T1 tem espessamento do pericárdio, derrame pericárdio, tem um cisto aqui nessa imagem. Em T2 você já vê mais líquido, aqui efusão, você consegue ver edema de pericárdio, você consegue até ver edema miocárdico sugestivo de miocardite. E na cine, que é quando se mexe, você já vê a morfologia das câmeras, tem alteração segmentar ou não, se tem colapso de átrio direito, ventrículo direito, sugestivo de risco de tamponamento cardíaco. E se tem realce tardio, com gadolínio. Normalmente não é para ter realce em nenhuma região do pericárdio, mas em situações de inflamação ele aumenta a vascularização e pode ter realce tardio com gadolínio. Vamos lá, esse é o slide que mais importa dessa aula. Você precisa de pelo menos 2 desses 4 critérios diagnósticos para falar que é pericardite. Dor torácica, sugestiva, não vale qualquer dor. Atrito pericárdico, alteração eletrocardiográfica ou derrame pericárdico. Então, se for dor e derrame, valeu. Se for dor e atrito, valeu. Dor e eletrotípico, valeu. Eletrotípico e derrame pericárdico sem dor, também valeu. 2 de 4 está valendo. O que é mau prognóstico? Muitas vezes você vai indicar internação. Febre alta, estranho, pode ser pericardite infecciosa, pode ser um estáfilo, pode ser alguma coisa, você tem que tomar cuidado. Subagudo, aparecimento subagudo, normalmente os que têm aparecimento subagudo têm uma evolução pior, grandes derrames pericárdicos, é bom internar, falha de melhora em 1 semana com anti-inflamatório, tamponamento, obviamente, o paciente que é imunossuprimido, pós-transplante de medula óssea, por exemplo, e aquele anticoagulação pelo risco de ser hemorrágico. Sempre lembrar de diagnósticos diferenciais, como infarto, Takotsubo e miocardite. Fechamos? Vamos para a próxima aula aprender a tratar corretamente essa doença?